Estamos de volta com o Guerreiros Cast, nesse que é o nosso terceiro episódio do videocast com personalidades ilustres da publicidade alagoana, profissionais que têm muita maturidade para compartilhar com a gente experiências positivas e até premiadas, como é o caso de mais um projeto que a gente vai apresentar hoje, que ganhou um prêmio importante no ano passado, na 30ª edição do Guerreiros da Criação. Eu já vou apresentar quem são as nossas entrevistadas desse terceiro episódio do videocast, mas antes, deixa eu chamar aqui a nossa facilitadora. Quem está comigo hoje é Mariângela Valença. Mari, que é coordenadora de marketing e projetos especiais lá do PScom. Bem-vinda para essa conversa, Mari. Obrigada, Bia. Para mim é uma honra estar aqui hoje com essas convidadas e para falar um pouquinho, né, sobre o mercado, sobre propaganda e, claro, sobre campanhas que inspiram, né, a gente e também sobre o Guerreiros da Criação, que é esse prêmio tão fomentado e que fomenta também a propaganda. Então, é uma honra estar aqui hoje com vocês. Vai ser maravilhoso. Então, deixa eu apresentar hoje quem serão as nossas entrevistadas, né, desse terceiro episódio. Eu estou aqui hoje com Fernanda Benamor, que é CEO da Duck Comunicação. Seja bem-vinda, Fernanda. Muito obrigada. E também com Luciana Buarque. Luciana, ela é coordenadora de comunicação e marketing do Detran Alagoas. Ambas foram premiadas na 30ª edição do Guerreiros da Criação na categoria Spot de Rádio, com a campanha Lei Seca no Carnaval. Seja muito bem-vinda, Luciana. Que prazer ter você aqui com a gente também. Beatriz, é um prazer estar aqui. Já vi que hoje temos muito para conversar em off aqui só pra gente. 4 mulheres dominando a mesa, hein, Mari? Hoje vai ser bom a conversa. Hoje a gente tem que pedir para os meninos dizerem, o time tá acabando, porque hoje vamos falar bastante. E antes de começar a nossa conversa, né, sobre a ideia, a estratégia dessa campanha e também sobre o mercado publicitário hoje em dia, né, que a gente sempre explica, vamos primeiro ouvir esse spot que foi o vencedor da categoria Spot de Rádio no ano passado, que é uma campanha que trouxe de uma maneira muito descontraída a mensagem de que álcool e direção não combinam. Então, vamos ouvir aqui na tela agora o spot vencedor do ano passado. Ei, tô indo nessa, velho. Oxe, e tu vai com... Vou de moto mesmo, pô. Tô de boa. Pedi pra parar, parou! De boa o quê, rapaz? Bora ali pegar um táxi. Simbora! No trânsito no Carnaval, escolha a vida. Uma campanha do Detran Alagoas. É isso aí, muito bom. Então, eu queria começar perguntando primeiro qual foi o mote dessa campanha, Luciana? Então, a irreverência, né? O Carnaval é um período em que todo mundo só quer saber de festa, né, Fernanda? Então, trabalhar com conscientização para o trânsito e ligado à bebida é algo que requer bastante criatividade e bastante, também bastante humor, né? Para que as pessoas ouçam o que você tem a dizer, né? Imagina, no Carnaval, quem quer estar levando lição de moral, né? Tipo, faça isso, faça aquilo. Então, é sempre uma campanha, assim, que o Detran busca trilhar, né, com as agências, esse caminho da reverência. E aí, nessa campanha com a Duck, né, que foi premiada pelo Guerreiros ano passado, e numa edição tão histórica, né, 30 anos, assim, é bem significativo, né, bem simbólico. E a irreverência foi o mote e ela atingiu, assim, muito bem o objetivo, né, porque você nota que você, desde o começo do spot, ali você tem interesse de saber que conversa é essa, né, e aí vem a música ali do sambinha, do pagode, do pedir pra parar, parou, aquele clichêzinho, né, que a gente fala. E palminhas, gritos e reverências. Então, assim, o objetivo era Lei Seca, conscientizar sobre não beber, né, e dirigir. E como fazer esse objetivo ser alcançado de forma irreverente no Carnaval para que as pessoas fixassem essa mensagem do que fazer. Se beber e estar com o veículo, né, de passar a chave, de chamar um táxi, são 3 spots, né, a Fernanda pode falar um pouco melhor. Né, um casal onde quem bebeu passa a chave, né, no outro o motoqueiro com um amigo que sugere passar para o táxi e o outro são 2 amigas onde se sugere pedir um carro de aplicativo. Então, assim, o objetivo a Lei Seca tem um objetivo muito claro, né, que é salvar vidas nas ruas e nas estradas por meio da prevenção também, mas
do impedimento de alguém que tenha consumido álcool dirigir e causar risco à sua vida e dos demais. Né? O objetivo é bem claro, é sempre esse, mas o objetivo dessa campanha do Carnaval foi levar isso de uma forma irreverente para que as pessoas, naquele momento que só querem curtir, né? O brasileiro ama Carnaval, o Brasil é o país de Carnaval, e é um período onde todo mundo tem, ou quase todo mundo, né? Quase todo mundo que trabalha, o trabalhador tem essa folga, pelo menos por alguns dias, às vezes não pelo período inteiro, então quer realmente extravasar, né? Quando a gente extravasa. E a Duck cumpriu isso com louvor, tanto é, né? Que levou o prêmio, trouxe o prêmio pra gente, do Detran. Então, Fernanda, como é que foi estruturada a campanha? Bem isso que a Lu falou, tá? Então, a gente recebeu um briefing bem claro do que precisava ser feito e a gente realmente queria surpreender. Como é que a gente faz com que o público do rádio pare o que está fazendo e gere aquela audiência ativa? Ou seja, a gente inicia com uma conversa e nessa conversa as pessoas realmente ficam naquele negócio. Peraí, parou a música, o que é que está acontecendo? Né? E também não era uma propaganda tradicional. Vinha a história do sambinha, que fazia o movimento. Então, inclusive, quando estava tocando aqui, eu já estava querendo dar aquela dançadinha, porque realmente puxa bem o mote do carnaval. E mais do que tudo, faz com que a pessoa tenha consciência, porque o bordão faz você parar. Então, toda a atração do local, ele parou. Tanto que não se ouve nada, para entender qual era a resposta que ia vir a seguir. Porque a gente sabe que a bebida de direção muitas vezes está na vida de muita gente. A gente vê casos como esse acontecendo. Então, como é que a gente faz com que as pessoas reflitam antes de tomar atitude? Imagine se toda vez que você fosse pegar o carro ou fazer alguma coisa que não está correto, tivesse alguém que lhe parasse, lhe gerasse um pouco de consciência. E foi isso que a campanha fazia, né? Pediu para parar, parou. E aí, nessa parada, você cria consciência. Então, você vai, pede um táxi, você vai, pede um carro de aplicativo, você vai, passa a chave para alguém. Então, a campanha, ela veio com essa pegada do bordão, veio com a pegada do sambinha. E para que as pessoas realmente, naquele momento do carro, já estivesse ouvindo, né? Do carro, da casa, do trabalho. Quem estivesse ali ouvindo o rádio, conseguissem receber bem essa mensagem. Então, assim, na hora de pensar, o que é que a gente podia fazer que trouxesse essa campanha que fosse alegre, que fizesse as pessoas entenderem a mensagem. E aí, a gente criou esses 3 segmentos nessa brincadeira, trazendo as informações necessárias, com o peso necessário, sem transformar uma notícia tão batida já, né? Todo mundo já sabe. Sem que fosse uma mensagem institucional, né? Porque poderia ter uma voz institucional de um locutor, dizendo, neste carnaval, o Detran diz, se beber não dirige. Então, era a coisa mais batida impossível. E vocês começam a se surpreender no meio da programação. Passa batido pelo ouvinte, né? Passa batido, que ele já bloqueia, né? Já, tipo, essa mensagem é uma propaganda, não quero saber o que vai dizer. E, normalmente, quando você já ouve algum tipo de mensagem, a sua cabeça, ela já tá. Então, às vezes, você sabe, né? O nosso corpo, ele quer economizar energia. Então, se eu não preciso prestar atenção nisso, eu não vou prestar. Uhum. Então, é basicamente isso. Então, os grandes desafios dos publicitários hoje em dia, mais do que nunca, como fazer com que o nosso ouvinte, a nossa audiência, escute o que a gente está falando, qual é a mensagem que a gente quer passar, sem a gente precisar ali estar fazendo grandes esforços, né? Sem fazer com que ele tome grandes choques de realidade, porque a audiência está diversa, o mercado está cheio de informação e o consumidor está cada vez mais seleto naquilo que ele está prestando atenção, né? Exatamente. Entendo. Eu queria até fazer uma pergunta, né, para as duas, falando um pouquinho sobre o meio rádio. Né? O rádio, ele tem essa facilidade justamente de ressoar a mensagem, da gente conseguir uma frequência, né, uma alta frequência na mídia. E eu queria saber assim, a estratégia, o peso que o rádio tem na hora dessa estratégia de campanha. Né? Porque vocês fizeram aí 3 materiais que o rádio, por exemplo, diferente da TV, não tem imagem. Isso. Mas a gente, né, vocês fizeram nessa pegada de humor justamente para a gente, né, para o ouvinte captar com mais facilidade a mensagem, até porque era um mote, né, que envolve uma festividade como o carnaval. Então, eu queria que vocês também falassem um pouquinho a respeito dessa estratégia, né, do meio rádio, pensando no material para o segmento. Perfeito. Pode começar.
Ou quando a gente pensa na estratégia de rádio especificamente, a gente sabe que a gente está falando com um público de massa. A gente sabe que a gente está conseguindo expandir a nossa mensagem num público extremamente diverso. E a campanha da Lei Seca Carnaval é uma campanha que ela abrange para todo mundo. Basicamente, todo mundo que tenha um veículo que consiga se transportar, ela vai precisar ser impactada por essa campanha. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente cria a estratégia certa para o meio de comunicação? A gente entende que o rádio, muitas vezes, as pessoas não estão mais paradas nem assistindo televisão. Você tá na televisão, você tá com o mobile na mão. Então, a rádio, você não tá ali prestando atenção no que a rádio tá passando. Você sempre está fazendo alguma outra coisa. Às vezes, você tá conversando com um terceiro. O que é que a gente pode fazer para chamar a atenção dessa pessoa? Então, quando a gente começa a contar uma historinha, você vê um diálogo, isso a gente já entende que retém um pouco da atenção. Quando vem com a música, com todo o enredo que veio, e vem com o bordão, se pedir para parar, parou, aí todo mundo para. Porque aí você vem com diversas memórias, porque esse bordão foi criado hoje, não foi criado pela gente. Então, já é uma coisa que existe e aí chama a atenção. Talvez, da primeira vez que a gente ouça a mensagem, a gente não compreenda ela por completo, só pega o final. Mas, da outra vez que você ouvir, você já começa ela do começo até o fim. Traz essa repetição, a mídia de massa traz Exatamente. essa repetição, né? Que é a frequência justamente que é para você... Né? Fixar a mensagem. A gente consegue ter uma frequência expressiva na mídia de rádio. E então, a gente entende que quanto mais... E aí, como a gente tinha 3 materiais, a gente diversificava eles. Isso fazia com que atraísse mais a atenção. Porque você achava que tinha ouvido, mas quando você ouvia, você tinha uma história diferente para contar. Agora, então, era eu queria perguntar, ainda falando com você, já vou te perguntar sobre o feedback da campanha, né? Sobretudo começando lá pelo Detran, né? Pela equipe e depois do público. Mas eu queria ainda aproveitar a sua fala, tá falando de criação, que foram 3, porque quem está de fora e não conhece o mercado e quem é estudante de publicidade pode ficar pensando, mas como é o universo da agência? Quando a gente define que vai criar 3, quem é o creator? Quem é que faz o roteiro? Quem é que aprova? Como é lá na Duck? Hoje a gente tem um diretor de criação e tem todos os redatores e diretores de arte. Mas toda vez que eu chego com um briefing na agência, eu faço uma reunião de brainstorming. Então, a gente senta numa mesa e realmente, assim, eu conto o briefing, conto como foi a reunião, conto quais foram os insights que foram percebidos durante a reunião. E lá a gente começa a dar ideias. A gente pode fazer a campanha assim, assim, assado. Dali, muitas vezes, já surge alguma ideia fixa ou não. Às vezes, todo mundo fica quebrando a cabeça. Às vezes, a gente não concorda entre si. Às vezes, o diretor de criação chega com a estratégia e fala assim, Fernanda, você tem que apresentar isso. Eu falo, não vou aprovar, não vão aprovar. Porque a gente, como está a linha de frente, né? Eu, como sou a diretora das contas, eu, quando sento com o cliente, já conheço, já tenho um pouco do feeling, né? Já tem muitos anos que eu trabalho com o governo e entendo qual é as mensagens, né? Não é a primeira campanha do Detran que a gente faz. Tem um repertório, né? Que lhe dá a visão do que é que passa e do que é que não passa, do que não é pertinente, né? Nem tudo é pertinente. Muita coisa não é pertinente, né? Ainda mais para se tratando de campanhas institucionais, de um órgão governamental. Mas continua, senão... Sempre tem um pouco de uma mensagem. Além da mensagem que a gente tem que passar naquela campanha, sempre tem uma mensagem institucional de governo, de Estado, que a gente precisa representar. Então, aí eu venho com toda essa bagagem e tenho que encaixar isso nessa campanha. Então, a gente fala assim, a peça de rádio é uma peça complementar a diversas outras peças e diversas outras estratégias que foram usadas para a criação da campanha. Mas é basicamente isso. Eu chego com a demanda, a gente discute internamente, fica ali maturando aquela ideia, até realmente vir uma ideia que seja aprovada por todos para que a gente possa ir validar com o cliente. Às vezes, a gente chega no cliente, acerta de primeira, às vezes a gente tem que fazer ajustes e às vezes a gente tem que pegar, jogar no lixo e vir com a outra coisa. Então, assim, faz parte do nosso dia a dia. Essa especificamente fluiu? Muito bem. Essa campanha, assim, foi aquela... Eu acho que todo mundo sentiu, porque a gente foi muito bem brifado. Isso daí é super importante, né? Quando o cliente sabe exatamente o que é que ele quer e ele deu a liberdade pra gente de sejam ousados, sejam criativos, sabe? Permitam. Então, a gente teve um fluxo de shooting grande, a gente teve diversos atores e modelos contratados. Então, a gente contratou uma banda. Então, a gente conseguiu fazer isso com que realmente fosse um grande evento. E isso transpareceu nas peças. Por isso que a gente foi tão reconhecido. Ficou orgânico, né? Ficou uma coisa orgânica. Ficou natural, não ficou fake, né? Não parecia que era uma encenação. Exatamente. Realmente uma festa. Foi realmente uma festa. Então, a gente que acompanhou as gravações, a gente viu que realmente era uma festa. Então, assim, as pessoas estavam animadas. Parecia um bloquinho, sabe? Que a gente criava para realizar as ações. Então, foi bem interessante. Que ótimo. E sobre essa parte do elogio do briefing, aí eu preciso dar o crédito aqui. Eu estou no Detran desde janeiro desse ano. Então, essa campanha, quem tocou foi a coordenadora anterior, que é a Larissa Quintela.
né, que continua no governo, que agora está na SECOM. Então, ela tocou várias campanhas, né, vencedoras, 5 campanhas. Então, um abraço para a Larissa, nossa parceira, a gente continua trabalhando junto. E essa parte do briefing, assim, tem o trabalho da comunicação e dos setores envolvidos, né, da Edutran, que é o setor de educação para o trânsito, né, dos próprios diretores. Então, todo mundo é muito envolvido nesse processo de fornecer não só os dados de sinistros, dados de óbitos, dados que são bem duros, né, em relação às ocorrências no trânsito, dados de infrações por beber e dirigir, né, dados de, enfim, é uma infinidade de indicadores que a gente trabalha, né, temos um setor que trabalha com as estatísticas, mas além disso, de passar esse espírito que se quer, as preocupações mais humanas, mais humanizadas. Então, assim, parabéns. O papel social, né, da Larissa, campanha publicitária no demais. Comportamento do ouvinte, né? Exato. Eu ia responder a uma coisa que a Mari falou, que ficou aqui na cabeça, mas pegando esse seu gancho, assim, aqui eu estou como cliente, né? A gente está como cliente da Detran, e que é bem diferente dos clientes privados, que a DUC tem, que as agências têm, né? O nosso interesse não é vender um produto, é vender, entre aspas, uma ideia, uma consciência. Então, para a gente, é muito mais importante que a publicidade não é uma publicidade para melhorar a imagem do órgão, não é uma publicidade que visa primordialmente melhorar a imagem do governo de Alagoas. É claro que todos sabem, isso é sabido, não estou contando nenhum segredo, abrindo nenhuma caixa, né, de Pandora, que é óbvio que a publicidade, ela ajuda os governos, as instituições a melhorar a sua imagem. É uma prestação de contas, né? E é também transparência, mas é também uma forma de você mostrar que está fazendo, né, um bom trabalho. E isso melhora a sua imagem. Mas, no caso específico do Detran e de órgãos como o Detran, o objetivo é muito claro, que é prevenir. É uma mudança de comportamento. É mudar comportamento, é prevenir sinistros, é prevenir mais mortes, é prevenir feridos. A gente fala muito de mortes, mas no trânsito, as sequelas podem invalidar uma pessoa para o resto da vida, né? Então, assim, isso, a gente toca muito nisso, porque é realmente nossa preocupação primordial. Então, diferentemente de outros, né? De outros clientes negócios, que venham a vencer, de outros negócios, o nosso negócio, ele trata muito da conscientização, dessa mudança de comportamento. E aí, isso aí eu acredito que gere até mais dificuldade para as agências na criação, né? Porque imagina, e principalmente quando a gente trata de regra, né? Nós, os seres humanos, né, em geral, mas os brasileiros também, assim, a gente tem uma cultura que ainda caminha para se adequar melhor a segmento de regras. A gente sabe disso, a gente nota essa dificuldade, né, no nosso dia a dia. Hoje, inclusive, eu e Fernanda nos atrasamos, olha só, né? A gente podia estar aqui virtualmente, mas tivemos imprevistos e nos atrasamos para a gravação. Isso é uma regra, né, que a gente no dia a dia escorrega. E os números estão aí para mostrar. A Lei Seca vem fazendo um trabalho muito bom. Esse ano, a gente aumentou em 26% as ações e diminuiu em 16% as infrações por consumo de álcool. Então, imagina, a gente aumentou muito. Até outubro, a gente fez 700 ações a mais da Lei Seca do que no ano passado, no mesmo período do ano passado. Mas houve uma queda proporcional. Então, assim, mostra que dá resultado. Mas é um trabalho, como diz o nosso presidente Marco Firman, mandar um abraço também, então eu estou, como no show da Xuxa, mandando um abraço. Mas o nosso presidente Marco Firman costuma dizer isso, né, nosso diretor-presidente do Detran, que é um trabalho perene, que é um trabalho constante, que é um trabalho de repetição, que a rádio repete muito bem, que a mídia de massa repete muito bem. Porque não é fácil mudar uma cultura geracional. Então, a gente trabalha hoje, e aí eu já vou pegar, juntando aqui com o que a Mari tinha perguntado antes para a Fernanda, para a gente trabalha hoje educando desde as crianças para mudar esse comportamento, né, aos adultos. E é muito mais difícil mudar os adultos, né? Mudar quem já dirige há 40 anos e bebe e dirige. Total. Né? E aí a importância da fiscalização e da punição também, né? Dessa questão. Mas a campanha publicitária, ela é primordial para um órgão como o Detran. Né? Primordial, porque é como a gente alcança. E aí, voltando para a Mari, o rádio e a TV também, né? Mas o rádio, como você falou, eles faz a mensagem chegar nos lugares mais longínquos do estado. Assim, a gente consegue alcançar o estado todo, né? A gente sabe que o brasileiro usa muita rede social, mas nem todos estão ali. Então, mais o radinho em casa, ou no trabalho, ou ali no ônibus, no caminhão, ele está.
E principalmente para os condutores, como ela falou, mas não só quem usa veículo, mas não só os condutores. Sim. Fernanda estava falando que todo mundo precisa se locomover. E essas pessoas, às vezes, são crianças, são não condutores, mas eles conscientizam o seu familiar, Sim, ou é o seu verdade. colega que é condutor. A partir do momento que a gente conscientiza toda a sociedade, é a pessoa justamente do spot que vai dizer: ei, meu irmão, pediu para parar, parou, me dê essa chave. Exato. Né? Pediu para parar, parou, vamos pedir um táxi. Não é o condutor, mas é quem passa a consciência. Então, a campanha foi muito genial nesse sentido. Ela conseguiu abarcar tudo, né? Duck conseguiu abarcar bem em poucos segundos, né? Essa ideia. Vou falar aqui com a Mari, trocando já. E eu vou com tomar ela uma aqui. aguinha, porque, né, Tome. como você vê, essas mulheres Sim, aqui por falam favor. muito. A gente Obrigada, veio aqui Fernanda. para falar e está sendo maravilhoso escutar tudo que você está trazendo, a sua ideia. Veja como é complexo, Tá né? Para incrível. ela que está vivendo a Obrigada. experiência do órgão, Obrigada. né? Imersa no setor da comunicação, tendo que trazer tudo isso para dentro de uma campanha. Aí ela passa a bola para Fernanda sintetizar isso numa campanha de 30 segundos. Isso. Veja, né? Isso. Que coisa, que jornada. Mas deixa eu te falar, Mari, você está trabalhando, né? Assim, muito nos bastidores Isso. do prêmio, e esse ano tem o tema Tradição que Inspira a Inovação, que é o tema desse ano, da 31ª edição do Guerreiros da Criação. Tradição que Inspira a Inovação. E a gente está falando de tradição aqui, né? Estamos falando de rádio. Mas, assim, Exatamente. como será para elas em estar trazendo isso no mercado hoje em dia? Conciliar mídias tradicionais com novos formatos, com ideias inovadoras. Exatamente. E, inclusive, até falar um pouquinho, né, desse material da Lei Seca no Carnaval e pegando também o seu gancho, Bia. Porque a propaganda, ela tem muito isso, né? A gente tem o tradicional, tem a raiz, né? Mas a gente também tem a inovação que está aí, a tecnologia, e a gente precisa, né, estar presente e estar junto também nesse formato. E com o tema desse ano do Guerreiros, eu queria ouvir também de vocês um pouquinho sobre a tradição e a inovação, né, no dia a dia, nas estratégias de campanha, como agência, como cliente. Como é que vocês enxergam, né, hoje o mercado nesse tema? Eu amei, na realidade, quando eu vi o tema Tradição e Inovação, porque, assim, é basicamente o DNA da Duck, tá? Estamos há 26 anos no mercado de Alagoas, então nós somos uma empresa tradicional. Somos uma empresa que estamos consolidadas. E a gente busca diariamente inovar, porque a gente sabe que o mercado está mudando, o consumidor está mudando, as gerações estão entrando e exigindo mais da gente. Então, hoje a gente trabalha na Duck com gestão de marca. Ele vem muito antes da publicidade em si, porque eu tenho que gerir as marcas, eu tenho que pensar estrategicamente, eu tenho que falar em posicionamento, eu tenho que pensar não só naquela propaganda que está indo ao ar naquele momento para ser reconhecida por aquela ação. Eu tenho que pensar estrategicamente aonde eu quero levar aquele meu cliente. Você estava falando e eu me lembrei muito porque quando a Lei Seca foi divulgada, que ela chegou em Alagoas, fomos nós, a Duck Comunicação, quem lançou a campanha, a primeira campanha da Lei Seca. E lá atrás a gente teve um desafio imenso, porque a gente estava falando em mudança de cultura. Foi como a Lu falou. Como é que eu pego uma pessoa de 40 anos que já tem seus hábitos, já tem seus costumes, já tem o seu formato de dirigir? As crianças não usavam cinto, as crianças viajavam de uma cidade para outra soltas nas Solta caçambas na dos mala, carros. do jeito que era, Porque era verdade. divertido. E aí, hoje a gente vem com estudo, com informação. E essa informação é que faz com que a gente consiga inovar, porque a gente entende, tá, como é que essa pessoa, ela tá compreendendo essa mensagem? Quem é essa pessoa que tá recebendo essa mensagem? E aí a Lu foi super assertiva quando fala, realmente não é só o condutor. São todas as pessoas que estão ali naqueles veículos, naqueles meios de transporte, que elas estão recebendo essa informação e elas podem, as crianças, elas estão tão ativas na vida dos pais que a gente vê mudança de comportamento dos pais através dos filhos. Então, isso daí foi genial você ter trazido isso, porque é uma coisa que a gente faz. Então, assim, tradição e inovação faz parte do DNA da Duck. A gente sempre busca trazer inovações para os nossos clientes. Quando a gente usa o tema de fala, quando a gente usa sonoridade, quando a gente usa um bordão, a gente entende que a gente consegue trazer uma coisa diferente do que a gente está acostumado a ouvir no rádio. A gente tinha o desafio de não ter algo para vender, a gente estava mais uma vez tentando implementar mudança de cultura, mudança de comportamento, e aí é genial quando a gente entende assim, deu certo.
Deu certo, a gente conseguiu ter resultado. Não só resultado de ganhar o prêmio. O prêmio eu falei assim, é como se fosse uma coroação do que a gente fez. Mas ter resultado de saber que as pessoas foram impactadas, que as pessoas ouviram. Que talvez alguém possa realmente ter pensado em mudar. Possa ter gerado o hábito em alguém de dizer assim, ei, peraí, calma. Não vai de moto, não. Vai de carro. Peraí, deixa eu pedir um aplicativo para você. Porque você não precisa ter o bordão na vida real, né? Você precisa só que ter alguém que te pare. atitude, né? Isso. Eu queria até... você vai complementar o que ela falou? Eu posso perguntar. A gente está falando do rádio, né? Da tradição do rádio. Sim. E estamos falando de um cliente que é o governo, que é uma mídia também tradicional que precisa ser, assim, bem amplamente divulgada. Por isso, um veículo tradicional como ainda é o rádio e a televisão entregam isso. Mas em outras campanhas que vocês fazem, hoje você nota que existe uma certa resistência, né, de empresas de fazerem anúncio nesses veículos, porque só estão pensando muito no digital. Porque acham que o novo caminho da publicidade é só o digital, é a mídia social, que tem a sua força, a gente não vai negar. Hoje o brasileiro é ultra conectado, está horas e horas no celular. Mas para a gente voltar a falar, para as empresas de forma geral, que importância tem de também investir nesses veículos tradicionais, né? Trazer essas peças para essa mídia tradicional, que ainda tem muita força. Sim, sem dúvida. Ele está sendo meio esquecido pelas empresas? Sim, está. É uma luta constante nossa dentro do nosso dia a dia. Toda reunião que a gente vai, a gente tenta fazer com que o cliente entenda quais são os benefícios de cada meio de comunicação que a gente está propondo que ele trabalhe. Muitas vezes o cliente ele vai ali para o valor final. Então, ele vai ali, ele começa a cortar, muitas vezes, algo que ele não consome. Mas aí a gente fala assim, qual é o grande desafio da gente? É ser estratégico. Por isso que a gente fala, é com a inovação e com a nossa experiência em tradição que a gente consegue fazer isso. Por quê? Porque a gente tem que planejar, tem que entender quem é o público que a gente está comunicando, tem que entender qual é o valor, tem que saber o retorno sobre o investimento. Então, tem toda essa ação que a gente tem que fazer e muitas vezes o cliente ele está pensando em fazer uma ação de venda que vai trazer aquele resultado momentâneo e não está pensando numa ação de marca. Posicionamento de marca, gestão de marca são coisas que a gente trabalha e a gente sempre visa e sempre orienta os nossos clientes a pensarem. Por quê? Porque quando eu vou para uma mídia de massa, para um meio mais tradicional, eu elevo a percepção daquele ouvinte. Então, aquele telespectador que está vendo aquele meu cliente na televisão, ele vai dizer assim, poxa, ninguém mais está tanto na televisão e esse cliente tá, peraí, que ele é bom. Então, assim, ele é uma marca de valor. Credibilidade, E né? ele gera credibilidade. Exatamente. Esse é o nosso desafio. A gente não desiste de lutar, mas sim, é uma coisa que tem acontecido, né? O meio digital, ele veio, então... Até os clientes que estão começando ainda ficam querendo investir muito no digital e esquecem um pouco dessa parte de construção de marca. Então, você, empresa, entenda que para você construir a sua marca, você tem que estar em todos os meios de comunicação. Vale a pena investir, né? Sem dúvida, sem dúvida. Lá no Detran, esse entendimento, como é que fica essa fatia de visão de mídia? Então, quanto a isso, como você pontuou, né? Por ser governo, por ser instituição, a gente entende e que tem que chegar a todo mundo, né? Então, a gente não privilegia nenhum meio, né? E nenhum veículo. A gente atende também todos os veículos. A gente está com as campanhas em toda a imprensa, que é super importante, né? Todos os veículos de imprensa, todos os veículos de mídia, né, Fernanda? Sim. A gente busca equilibrar bem nas nossas campanhas para que todos estejam veiculando aquela mesma mensagem, né? E fazendo chegar a maior parte da população possível. E para que o cliente seja impactado mais de uma vez, né? Exato, porque você bem falou de fixar a mensagem, a repetição. Do mesmo jeito que o trabalho é perene, a mensagem ela precisa ser repetitiva, né? Então, a gente tá ali, ele ouviu na TV, ouviu no rádio, aí de repente tá ali no Instagram, no TikTok surge um vídeo nosso, sabe? Tá no site de notícia, tá lá o banner. A gente sempre faz campanhas que tem peças em todos os tipos de mídia para não deixar nenhuma fatia de fora, sendo uma mensagem que precisa chegar de utilidade pública, né, no nosso caso do governo. E em relação ao digital, a gente casa bem, né, Fernanda? A gente casa Sim. bem, as peças são muito bem costuradas para atingir, vocês ouviram aqui o spot, mas ele casa com a TV, ele casa com a internet, mas com a peculiaridade daquele meio. Cada meio, exatamente. Para que ele atinja bem também ali. Isso foi pensado para atingir bem quem está só ouvindo e está ali distraído. Mas quem está olhando para a tela, eles já impactam de uma outra forma. Então, assim, mas dentro da mesma mensagem, dentro da mesma campanha mesmo, da mesma direção de arte Sim. ali, né?
Você ia falar? Não, eu queria só pegar o gancho de vocês para falar justamente sobre efetividade de estratégia de campanha, porque é muito importante você, né, a campanha, ela está nessa jornada do cliente, do consumidor, né, do público de forma geral. Sim. Então, eu acho que quanto mais massiva, seja na TV, no rádio, mídia exterior, né, internet, você consegue justamente impactar, né, o público ali na sua jornada do dia a dia. Então, desde que ele acorda até a hora que ele vai dormir, então, sua campanha ela está sendo ali impactada. Então, entendo até esse posicionamento que a Fernanda trouxe de muitos clientes, né, optarem muito pela questão do digital e muito na questão do valor, mas acho que tem muito isso também da construção de marca, da efetividade da sua campanha, né? Como é que vai ser seu retorno? Onde é que você quer atingir ali, né, no topo da pirâmide? Então, né, anunciantes, clientes, eu acho que é super importante, além de preço, a gente entender também um pouquinho de dados, de estratégia, né, sobre essa estruturação na hora da gente, né, as construir empresas, e fazer as uma marcas campanha. que são top of mind, seja a nível Brasil, seja a nível mundo, elas não fizeram e elas não estão ativas só em um meio de comunicação. Isso. Elas estão aí de forma perene em vários meios para que realmente essas marcas sejam lembradas. Então, existe esse esforço e existe essa construção. Porque seria muito fácil marcas como uma Coca-Cola da vida falar assim, não preciso mais anunciar. Já estou no top of mind. E aí ela para de anunciar. Mas se você vê, ela está em todos os meios de comunicação, ainda fazendo suas campanhas, sejam com suas campanhas institucionais, sejam suas campanhas de venda, mas todos elevando ao posicionamento de marca. Exatamente. Gente, estamos chegando aqui nos momentos finais desse bate-papo tão gostoso, tão fluido, como eu imaginei que seria, né? Com essas mulheres aqui super experientes, né? Dividindo esse conhecimento todo. Mas estamos chegando nos finalmente, como diz a história, né? Eu já quero agradecer demais a presença dessas workaholics, essas mulheres super atarefadas, que não param, tiveram que dizer assim, olha, chefe, segura aí, fulano, segura que eu estou off aqui, 50 minutos do meu dia, porque é um tempo muito requisitado de vocês. Eu ouvi a mensagem ali, ele desejou sucesso para o podcast. Que maravilha, né? É a segunda edição, né, Mari, que a gente está fazendo e foi uma ideia. E também quero, assim, parabenizar a Maria Ângela Valença, ao Antony Campos, de estar promovendo isso, né? O PSCom promovendo esse espaço para valorizar o publicitário alagoano e mostrar como ele é surpreendente, né, nas suas estratégias, como ele merece e está, assim, no nível Brasil, de melhores campanhas, com um break rico, inteligente aqui no mercado local. Então, só assim também já parabenizando aqui meus chefinhos, né? Porque merece, né, Mari? Esse espaço, esse momento era muito necessário, né? Muito, muito necessário, Bia. O Guerreiros da Criação, ele é uma celebração, né, mas ele também é um propósito, né? O propósito do Guerreiros é exatamente esse, é da gente difundir, né, a propaganda alagoana, que é tão rica. E realmente a gente, assim, não perde para nenhuma outra cidade, não perde para nenhuma outra, né, capital. E isso a gente vê justamente quando a gente tem a premiação, né, a celebração. Estamos aqui hoje com elas nesse material maravilhoso, né, que foi uma mídia de rádio, que, como a gente falou, né, uma mídia tradicional, onde elas conseguiram inovar, né, de forma aí espetacular, e o ano passado levaram o prêmio. Então, esse ano, né, estamos novamente com Guerreiros para premiar, né, e fomentar a propaganda. Pois é, então eu queria parabenizar o PSCom, né, por manter esse prêmio por 31 anos, que também é um prêmio importante para todo o mercado, é uma iniciativa valorosa, assim, parabéns ao PSCom, a Mari, ao Antony e aos publicitários, a vocês duas que puderam vir aqui hoje, já podem deixar aí suas palavras finais e até algum tipo de orientação ou dicas para o publicitário que está se formando agora e está chegando nesse mercado. O que vocês podem dizer? Você começando como publicitária, Fernanda. Primeiro, eu queria agradecer mais uma vez ao PSCom, a vocês, pela oportunidade de estar aqui, né, prestigiando e honrando uma campanha que a gente criou. Agradecer ao Detran pela confiança no nosso trabalho. A gente fica super feliz que os resultados dão certo. Eu acho que trabalhar no universo da publicidade, eu falo que a publicidade me escolheu, né? Estava até contando para vocês antes.
é o que mantém a gente todos os dias motivado a criar mais e melhor. A gente fala, o slogan da Dunk é criativa desde sempre, então desde que a gente nasceu, a gente tem isso na nossa veia de sempre querer inovar e entregar um pouco mais. Eu falo para quem está começando agora, não desista, se arrisque, estude muito, experimente, vivencie. Eu acho que o que é mais rico na vida da gente é aquilo que a gente traz de bagagem, que a gente traz de memória. Então, a gente jamais seria capaz de trazer boas campanhas, de realizar boas ações, de trazer resultados inovadores para os nossos clientes, se a gente não tivesse, primeiro, empatia de ouvir o cliente, se a gente não conhecesse os meios de comunicação, os veículos de comunicação, e saber de forma assertiva como trabalhar em cada um. E, obviamente, né, a gente tem que ir testando, pegando o repertório de várias outras pessoas. Eu não faço nada sozinha, eu tenho uma equipe maravilhosa comigo. E aí é assim que a gente vai se desenvolvendo, criando novas peças. E espero que esse ano a gente também tenha a honra de receber mais um troféu, de mais um prêmio com alguma outra campanha de algum dos nossos clientes. Tomara, eu tô na torcida, viu? Vocês têm uma tradição, né? A Duck, 26 anos, né? 26 anos de mercado. Que história, né, gente? Tem que respeitar. 26 anos produzindo para o mercado publicitário. E também agradecer demais a você, Luciana, trazendo essa experiência de um órgão assim tão importante, né, para todos, né, que é o Detran. Todo mundo hoje se transporta em meios de transporte diversos e é preciso conscientizar hoje o passageiro, o motorista, e você está lá, né, comandando essas ideias. Junto com a equipe, Com a equipe. né? Com a equipe muito boa. E a equipe, quando eu falo não só de comunicação, mas dos setores mesmo, né? São técnicos muito obstinados e que estão ali há muitos anos, assim, entendem realmente do assunto. O trânsito é um universo, né, Fernanda? Quando a gente tem que fazer campanha, ela vê o tamanho dos briefings, assim, e dos dados. É um universo. E sem essa equipe, né, alinhada e com muita vontade de fazer uma comunicação assertiva, correta, e realmente mudar esse comportamento, né, e salvar vidas lá no final, que é o objetivo, né, lá na ponta, é o principal, a gente não conseguiria. Mas, além de agradecer, claro, pelo convite, fiquei muito feliz, muito obrigada por estar aqui, né? É um prazer, uma honra estar aqui em nome do Detran, estar aqui com Fernanda, que é de uma agência, assim, eu conheço a Duck desde quando eu era adolescente. E não estou dizendo que eu sou novinha, não. Pelo contrário, né? 26 anos eu já era adolescente. E quase fui estagiar lá, mas acabei indo estagiar num órgão público. E aí, depois a gente conversa. Eu quero saber essa história. E aí, porque realmente publicidade não é. Eu estava no jornalismo, era uma coisa, sabe? Aí eu fui puxada para o jornalismo. Não era o meu caminho. Mas queria parabenizar o PESCOM pela iniciativa, né? Do Guerreiros, assim, vida mais longa ainda para o Guerreiros, né? Que é um prêmio, assim, já estive em outras edições também, né? Enquanto colaboradora do PESCOM por uma época, enquanto cliente por outra, estarei esse ano enquanto cliente, torcendo também para que o Detran, né, leve algum reconhecimento, mas não, ao contrário, né, do mercado ali, não pelo branding, né, do mercado, pela venda, mas porque para a gente saber que realmente a campanha, que a gente está no caminho certo, conscientizando essa população. Né? E parabenizar a Fernanda aqui, mandar um abraço para o Anthony. Assim, Anthony e Mari, parceiros maravilhosos, né? A gente tem um relacionamento muito bom, né, com os veículos, com a mídia alagoana. A gente reconhece muito o governo de Alagoas, né? Reconhece muito a Secretaria de Comunicação, muito a necessidade, né? A gente está conversando com essa alagoana, assim, tem feito um trabalho espetacular. E o PESCOM é um grande parceiro também nesse trabalho. Então, parabenizar pelo podcast, né? Esse é um espaço ótimo para a gente estar conversando. Poderia ficar horas, né? Vocês sabem, vocês viram no começo de gravação, porque estávamos batendo papo sobre mercado, sobre trabalho, sobre comunicação. E parabenizar a Duck, assim, porque realmente quem está aqui, né? O Guerreiros é um prêmio para publicidade. Eu sei que a gente é o nosso conteúdo, é o nosso cliente, mas quem faz isso acontecer, por mais que a gente possa fazer um briefing maravilhoso e tá ali trabalhando junto, mas quem faz acontecer é a agência. Então, assim, a importância do Guerreiros, a importância desse momento aqui, né, desse conteúdo aqui, para enaltecer o trabalho das agências, que é fundamental para a comunicação institucional de utilidade pública e privada, né, e para o mercado. E eles foram geniais ali, como você falou, eles inovaram com aquele spot na tradição, na mídia tradicional, mas eles inovaram a partir do tradicional, porque eles usaram jargão,
né, Isso. tradicional. Então, assim, eles foram geniais. Parabéns, Fernanda. Oh, É um obrigada. prazer ter a Duck enquanto parceira também, seguindo nessa caminhada com a gente. É isso. Que ótimo, arrasou. Obrigada demais, viu? Tem que me cortar, senão eu não paro. Luciana, Fernanda. Não paro de falar. Pois é. Então, a gente vai se despedindo, né? Agradecendo e chamando para o nosso 4º episódio na semana que vem. Tem mais um no ar e dessa vez vamos receber Yuri Oliveira, da agência Disrup, e também Larissa Quintela, da Secretaria de Comunicação do Governo de Alagoas. Então, aguardem no próximo episódio mais histórias inspiradoras. Para quem ficou até aqui, muito obrigada. Indiquem, encaminhem esse episódio do Guerreiros Cast, sobretudo para quem é da publicidade e precisa ouvir esse conteúdo tão rico e tão local, né? Um verdade. recorte tão local, que é raro. Então, obrigada e até a próxima aventura. Obrigada, Nada. gente. Obrigada. Falei Foi um prazer, viu? Na minha aventura, mas eu queria dizer no próximo episódio.